Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Lucileide Delgado, eu sou oncologista e hematologista infantil do Grupo Norte da Intermédica. Trabalho na empresa há mais ou menos uns 20 anos, cuidando das crianças com câncer e doenças hematológicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer infanto-juvenil e o Setembro Dourado. A gente divide um pouquinho por faixa de idade. Nas crianças menores de 5 aninhos de idade, a prevalência são das leucemias, dos tumores renais e do neuroblastoma. E também temos retinoblastomas. Nas crianças maiores, no escolar e no adolescente, a incidência maior das leucemias, linfomas e os tumores do sistema nervoso central. A gente baseia bastante nos sintomas das crianças para poder fazer o diagnóstico. Então, quando eu tenho crianças com palidez progressiva, com febre que vai e volta, sem nenhuma associação de infecção associada, dores ósseas, aumento de volume do abdômen, aumento de volume das articulações, né? Protusão, que é o olho aumentar de tamanho, a gente já tem alguns sinais de alerta. Também com relação ao sistema nervoso central, com frequência a gente tem as crianças que têm dor de cabeça fora do normal. A criança sempre queixa de dor. Eu sempre costumo falar para as pessoas com quem eu converso que a criança é uma caixinha de queixa, né? Então eu tenho que saber diferenciar essas queixas frequentes que eles têm do que está diferente. Então ele começa a queixar de dor de cabeça e essa dor de cabeça vem piorando e matinalmente a criança vomita e ao longo do dia a criança não fica bem, as atividades não são desenvolvidas naturalmente, eu tenho que ter um sinal de alerta. A criança é uma criança ativa, adolescente ativo, de repente ele começa a ficar mais parado, mais quieto, sentindo dor, apatia, ou ele vem perdendo peso. Tanto a criança grande como a criança pequena, também é um sinal de alerta. Sangramentos. Normalmente criança não vai sangrar gratuitamente, então se eu não tenho uma razão específica para a criança estar com manchas roxas ou algum sangramento em gengiva ou algum sangramento intestinal, eu também tenho que ficar em alerta. Manchas roxas, né? Gengivas sangrantes, gengivas grossas, que a gente chama de hiperplasiadas, também são sinais de alerta. O INCA, o ano passado, retrasado, estimou em torno de 8.500 casos novos no Brasil, com uma proporção de 1,2 para 1 entre meninos e meninas. É um pouquinho mais a incidência dos meninos, mas é discreta. E previu que a incidência de morte por câncer infantil seria algo ao redor de 2.500 mortes por ano, também com uma prevalência pequena em cima dos meninos. A gente está com uma incidência do câncer infantil dentro das doenças da pediatria, que engloba 0 a 19 anos de idade, em torno de 1 a 4% das doenças pediátricas. Entretanto, a mortalidade por doença, a maior mortalidade por doença no Brasil é o câncer infantil. Então, frente a isso é que vem o Setembro Dourado, né? A gente vai se ater a esses sinais e sintomas que a gente conversou agora há pouco, ficar atentos a eles para fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce traz para a gente, que é especialista, a criança mais cedo, mais precocemente. No Brasil, o INCA estimou em torno de 67% a taxa de cura do câncer infantil. Nos países desenvolvidos, essa taxa chega a 90% a 95%. Nós, de acordo com a suspeita diagnóstica que nós temos, se for um tumor que a gente chama hematológico, que são as leucemias e linfomas, a gente pesquisa aspirado de medula óssea, fazemos a citologia e alguns estudos mais específicos para definir que tipo de leucemia que é. Se for um tumor sólido, é feito ou a cirurgia para a retirada do tumor ou uma amostra desse tumor que vai para o patologista fazer análise patológica para a gente dizer para a gente qual tumor é. Também dessa amostra são feitos alguns estudos específicos que ajudam a gente a definir o tratamento. Definido qual é o tumor, nós usamos os protocolos de tratamento, já protocolos que são testados com boa resposta e com o menor risco possível para as crianças durante o cuidado dele. Então a gente, dentro da pediatria, assim como um adulto, a gente pode e usa a mão da químio, da rádio,
da cirurgia, alguns pacientes podem precisar de imunoterapia, de transplante de medula óssea. Tudo isso quem vai dizer pra gente qual vai ser o caminho a ser seguido é o tipo de tumor que eu tenho. Para a gente considerar que o paciente está curado, nós contamos 5 anos do tratamento do paciente. No primeiro momento que ele termina a quimioterapia, a tendência é as pessoas acharem assim: acabou, está curado, não preciso mais vir aqui. Não, né? No primeiro semestre a gente faz retornos mensais da criança, dependendo do tipo de tumor que ela tem, alguns exames são colhidos para que ela traga para a gente nessa consulta mensal. No segundo semestre a gente faz a cada 2 meses. No ano seguinte, a gente passa para cada 3 meses esse retorno. No outro semestre, já estamos com 2 anos pós-tratamento. A gente faz a cada 4 meses, para depois passando para cada 6 meses ou 1 ano. Eu costumo dizer que pediatra não dá alta para as crianças, né? Quem dá alta é o próprio paciente. A gente tem crianças aí que vêm para a gente mesmo, crianças entre aspas, né? Que vêm para a gente até quando está casado, trazendo os filhos para a gente estar acompanhando. De qualquer forma, pelo menos 5 anos ele tem que estar junto com a gente. E ao longo desse período a gente faz algumas avaliações, porque as quimioterapias, os tratamentos que a gente faz, químio, rádio, tem seus efeitos tardios, pode atrapalhar crescimento, pode atrapalhar a fertilidade. Então, a médio e longo prazo, a gente vai avaliando, vai conversando com o paciente, verificando o crescimento, verificando o desenvolvimento da criança. E, se necessário, a gente pede ajuda dos colegas especialistas, da endócrino, de um ortopedista, para estar fazendo acompanhamento deles conjunto com a gente. A priori, são 5 anos de acompanhamento até a gente dar a alta para o paciente. Para mais informações, acesse o portal gndi.com.br.